ele sobreviveu a um tiro no coração da cristandade. Perdoou seu algoz. Enfrentou o comunismo com palavras e ajoelhou-se diante de outras fés sem pedir nada em troca. Antes de ser santo, ele foi um artista perseguido. Antes de calçar os sapatos vermelhos, caminhou com botas sujas pela lama da guerra. E quando o mundo parecia dividido entre muros e mísseis, foi sua fé que rachou o bloco de concreto armado. Esta é a história de um homem que falou 12 línguas e calou ditadores. João Paulo II, o Papa que enfrentou o século. A fé que atravessou o fogo da história. Karol Józef Wojtyła nasceu em 1920, numa Polônia onde a fé era pátria e a dor, rotina. Perdeu a mãe aos 9 anos, o irmão, médico, aos 12. Aos 20, viu os nazistas ocuparem sua cidade e os soviéticos logo atrás. Na sombra do terror, Karol fez da arte sua arma. Entrou para o grupo teatral Rapsódia, que encenava obras clássicas em segredo. O teatro era ilegal, mas ali, em versos de Shakespeare e Słowacki, nascia o espírito do Papa que usaria a palavra como espada. Ele recitava com alma. Era como se estivesse lutando contra a guerra com a voz. Enquanto colegas eram levados para campos de concentração, Karol sentia um chamado. Em 1942, ingressou no seminário subterrâneo, organizado em segredo pelo arcebispo Sapieha. De dia, trabalhava como operário numa pedreira para escapar do recrutamento. À noite, estudava filosofia e teologia sob a luz de uma vela. Durante a ocupação nazista, o simples ato de reunir-se para rezar ou recitar poesia podia levar à morte. O grupo Rapsódia foi uma das formas mais ousadas de resistência cultural da época. Em 1946, Karol Wojtyła foi ordenado padre. A guerra havia acabado, mas a Polônia estava longe da paz. A ameaça agora vinha do leste. O regime comunista, alinhado a Moscou, proibia a fé, censurava padres e fechava igrejas. Enquanto outros padres temiam a repressão, Karol desafiava o regime em silêncio. Recusou-se a tornar-se informante. Continuou dando aulas sobre dignidade humana, liberdade e fé, mesmo sob vigilância da polícia secreta. Para escapar dos olhos do Estado, Karol criou retiros espirituais nas montanhas. Levava estudantes para rezar, estudar e discutir o Evangelho. O Vaticano sabia do talento de Karol. Com apenas 38 anos, tornou-se bispo e logo depois, arcebispo de Cracóvia. Um líder carismático, culto, impossível de calar, mas sempre diplomático. Quando a fumaça branca saiu da Capela Sistina, o mundo esperava mais do mesmo. Mas a voz anunciou algo impensável. Karol Wojtyła, um papa vindo da Polônia, do bloco comunista, do teatro clandestino da resistência. Foi a primeira vez em mais de 450 anos que um papa não era italiano. A igreja havia escolhido um outsider, um poeta, um atleta, um homem marcado pela guerra e pela fé. O Vaticano mal sabia que havia declarado guerra à sombra do comunismo. Às 17h17, o Papa caiu nos braços do seu segurança, sangue na batina branca, o atirador Mehmet Ali Aka, um extremista turco ligado ao grupo terrorista Lobos Cinzentos. Mas os rastros iam muito além. Anos depois, investigações revelariam que a Stasi forneceu apoio logístico ao atentado, a mando da KGB. Por trás, um objetivo claro: calar o Papa que incendiava a fé nos países comunistas. O atentado aconteceu no aniversário da aparição de Fátima. Coincidência? João Paulo II não achava.
pediu os arquivos secretos e leu o Terceiro Segredo. Ele acreditava ser o Papa da profecia, do fim dos tempos. João Paulo II perdoou seu algoz Mehmet Aca 2 anos depois, numa cela em Roma. Após a visita, Aca declarou: "Vi um homem de luz, se ele morrer, o mundo afundará." Poucos líderes atravessaram tantos muros, nenhum fez isso em nome de uma única fé. João Paulo II levou o cristianismo a lugares onde ele havia sido proibido ou esquecido. Visitou 129 países, caminhou entre os pobres e os poderosos, chorou com mães em favelas e discutiu com presidentes em palácios. Para os católicos tradicionalistas, um escândalo. Para os muçulmanos, um gesto de respeito histórico. João Paulo II não via inimigos na fé, via pontes. Em 1986, João Paulo II entra na Grande Sinagoga de Roma, primeira vez na história que um papa pisa numa sinagoga. "Vocês são nossos irmãos mais velhos na fé." Era mais que uma visita, era um pedido de perdão em nome da Igreja, por séculos de silêncio e sangue. O Papa entrou onde o cristianismo havia sido varrido e falou de liberdade em praça pública, diante de um dos ditadores mais temidos do século XX. Que Cuba se abra ao mundo e que o mundo se abra a Cuba. Era o homem mais influente do século, mas também o mais criticado. Condenava o aborto, o divórcio, o sexo fora do casamento e mantinha a doutrina imutável diante de um mundo em revolução. Nem todos no Vaticano concordavam com os gestos do Papa. Enquanto ele falava com rabinos e imãs, parte da cúria acusava: "Está diluindo a fé, está relativizando a verdade." Por trás da figura carismática de João Paulo II, escândalos silenciosos se acumulavam. O mesmo homem que enfrentava ditadores e pregava a paz, hesitou diante de horrores internos. Marcial Maciel era chamado de exemplo de virtude. Fundou uma das ordens mais ricas e influentes do século XX. João Paulo II o defendia. O elogiava publicamente e ignorava denúncias que vinham desde os anos 70. Abusos sexuais, filhos secretos, luxos, morfina. Um predador dentro da Igreja, encoberto pelo silêncio e pela confiança do Papa. Cardeais entregaram dossiês, bispos imploraram por investigação, mas João Paulo II via Maciel como um soldado fiel contra o comunismo. Havia uma guerra dentro da Igreja. De um lado, quem queria transparência. Do outro, quem via nas denúncias um ataque à fé. O escândalo financeiro abalou o mundo. O Banco Ambrosiano, ligado ao Vaticano, quebrou. Dinheiro de mafiosos, lavagem internacional, assassinato e a sombra do Papa pairando sobre tudo. João Paulo II não foi acusado, mas herdou um Vaticano endividado, comprometido. A promessa de santidade esbarrava em cadáveres e contas suíças. O silêncio do Papa começou a incomodar. Quando falou, foi vago. Quando agiu, foi tarde. Muitos se perguntam: ele não sabia? Ou escolheu não ver? Ele era um homem de fé, mas também um homem político. Talvez tenha acreditado que o escândalo poderia destruir a Igreja que tanto lutou para proteger. O corpo falhava, a mente resistia e o espírito recusava-se a partir. Em 1991, João Paulo II sofreu um derrame. O Parkinson avançava em silêncio, a Santa Sé negava, até que ficou impossível disfarçar. Ele já não conseguia andar, escrever
nem falar com clareza. O Papa tenta falar no domingo de Páscoa, abre a boca, mas nenhum som sai. Um silêncio profundo toma a Praça de São Pedro. Ali, diante do mundo, o Papa tentava abençoar, mas só conseguia chorar. Muitos pediram que ele renunciasse, outros temiam o precedente, mas João Paulo acreditava que o sofrimento era parte de sua missão. Ele dizia: não se desce da cruz. Milhares de velas em frente ao Vaticano, fiéis chorando, telões, cânticos, silêncio absoluto quando é anunciada sua morte. No dia 2 de abril de 2005, às 21h37, João Paulo II morreu. Com ele se encerrava uma era, não apenas de um papado, mas de um símbolo. João Paulo II foi canonizado como santo em 2014. Para muitos, um herói espiritual, moral e político. Para outros, um homem de fé que escolheu o silêncio diante de crimes irreparáveis. João Paulo II foi o Papa da coragem, mas também da omissão, um símbolo de esperança e de resistência ao tempo. Deixou um rastro de fé, lágrimas, milagres e feridas. E talvez, como todos os grandes líderes, tenha sido mais humano do que gostaríamos de admitir. Se essa história tocou você, imagine quantas outras ainda esperam para ser contadas. Siga o canal As Magníficas Histórias para conhecer mais trajetórias que desafiaram o tempo. Compartilhe este vídeo com alguém que vai se emocionar com essa jornada. E ative o sininho para não perder o próximo capítulo da nossa série. Comente João de Deus se você chegou até o final.